Bom, senhor presidente, é uma importante conquista da CUT, que é a Central Única dos e das Trabalhadoras e do Movimento Sindical de Sergipe, foi a publicação da Portaria 2271 de 2003 do Ministério Público de Sergipe, questionando a constitucionalidade da lei de reestruturação do IPSAúde, que é a lei estadual de número 9.226 de 2023, que trata da lei aprovada e sancionada no início do governo Mitterrand, que reduziu a remuneração dos servidores estaduais da ativa e aposentados, além de limitar a assistência à saúde para titulares e dependentes do IPSAúde. A vitória, senhor presidente, é resultado da luta e da pressão feita pelos servidores e servidoras do Estado, dos movimentos sociais, da CUT e do movimento sindical, que tem construído manifestações e ações na justiça para deter projetos que vão contra os servidores e as servidoras públicas do Estado de Sergipe. A portaria número 2271 de 2023 do Ministério Público Estadual instaura o procedimento administrativo de verificação de inconstitucionalidade da lei estadual de 9.226 de 2023. Agora é aguardar a apuração do Ministério Público, que é fundamental para assegurar a recomposição do poder salarial e de compra do servidor e da servidora e ter a proteção à saúde que está sendo negada no IPSAúde, que já foi um sistema bem visto pelas servidoras e servidores que hoje sofrem muito com problemas de marcação de consultas e também através da restrição dos exames e atendimentos permitidos aos servidores e servidoras públicas do Estado de Sergipe. Então, mais uma luta importante, e quero parabenizar todos os movimentos sociais, sindicatos, que quando percebem uma violação e um retrocesso nas legislações, acionam, o Ministério Público, aciona a Justiça para que haja, uma real fiscalização e sobre os impactos disso na nossa sociedade. Senhor presidente, também eu queria falar sobre a vigília que aconteceu ontem, no Sintese, dos professores e das professoras do Estado de Sergipe. Eu vou dar uma parte antes de começar no outro assunto, para o deputado George Passos, parabenizando também sua fala, George, pela a questão, do concurso, do sistema prisional. Deputada Linda, desde quando aquele projeto chegou aqui aumentando, em alguns casos, em mais de 100% a contribuição do IPSAúde, nós falávamos que aquilo ia dar errado. E o que a gente percebe, diante da fala de Vossa Excelência, bem como do que os servidores vêm vivenciando, ficou pior do que a gente imaginava. Até porque muitas pessoas não tiveram condições de pagar o IPSAúde depois daquele aumento. Também não se foi aberta a caixa preta do IPS para saber, de fato, como aquele rombo que foi noticiado aqui pelo presidente do IPS aconteceu, quem foram as pessoas que estavam à frente do IPS naquele momento. E aí, lógico, o Ministério Público também agora, já entra para poder analisar a constitucionalidade da lei aprovada nessa casa, ou seja, algo que quem pensou que iria ajudar o IPS não foi, sem contar os constantes descredenciamentos de profissionais. Eu já recebi relatos de pessoas que tinham acompanhamento no IPS com determinado profissional e que,
quando precisou desse profissional novamente, depois da mudança que aconteceu aqui na Assembleia, ficou sabendo que aquele profissional, por exemplo, foi descredenciado. Ou seja, a pessoa tem que procurar um outro médico, iniciar praticamente tudo novamente, porque também está acontecendo isso no IPS Saúde. Ou seja, um tema importante, relevante, mas que a oposição nessa casa já alertava lá atrás. Sempre alertou o que poderia acontecer, aconteceu, e agora o governo precisa resolver essa situação e não continuar penalizando os servidores públicos que fazem parte do IPS Saúde. Era isso que eu gostaria de contribuir no discurso sobre o IPS com a senhora. Muito, muito obrigada, Jorge Passo, pela sua contribuição. É isso, né? A gente, quando a gente é contra um projeto, faz nossas falas aqui contra, né, projetos que vão prejudicar, né, a população sergipana, é porque muitas das vezes nós, deputados, nossa assessoria, percebe inconstitucionalidade e irregularidades, né, que pode provocar, né, como está sendo terrível, está tendo prejuízo os servidores e as servidoras, né, do Estado de Sergipe. E outra coisa, deputado, a importância de nós, como legisladores, fazer a investigação sobre isso. Já era para estar em curso uma CPI do IPS, né, para avaliar, investigar o rombo, né, que teve o IPS e não colocar a responsabilidade, né, nos servidores e nas servidoras, como fez o aumento, né, tirando garantias, né, dos servidores, como a questão dos dependentes, né, e outros retrocessos que aconteceram. Espero que essa lei ela seja realmente revista e que a gente possa contribuir para o fortalecimento da saúde do Estado de Sergipe. E o IPS Saúde é uma instituição fundamental para que isso aconteça. Bom, agora eu vou falar sobre a vigília dos professores e das professoras que ocorreu ontem, né? Porque professoras e professores da rede pública do Estado fizeram nessa vigília como parte de luta pela retomada da carreira do magistério aqui no Estado de Sergipe. Enquanto dirigentes do Sintese participavam da audiência com gestores estaduais que compõem a comissão de negociação pela retomada da carreira e o secretário do Estado de Educação. E que, senhor presidente, eu já protocolei aqui, né, uma correspondência ao CI solicitando uma audiência pública para discutir justamente isso, né, discutir a questão de cargos e carreira do magistério da educação do Estado de Sergipe. Agora, a expectativa das e dos professores é se reunir com o governador ainda neste mês de outubro, o que eu espero que aconteça mesmo, né? Porque é preciso ouvir a categoria em suas demandas. E o diálogo, né, do gestor, né, tanto com nós parlamentares e tanto com a sociedade civil organizada, é muito importante, né, para a nossa democracia, para a construção de políticas públicas, né, que garantam os direitos, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Os estudos sobre o impacto da retomada da carreira já estão sendo feitos e avaliam que, com a falta mesmo, que o que existe mesmo é a vontade política, né, para fazer valer o que é de direito da categoria do magistério. Se houvesse, na verdade, né, essa vontade política, os professores não precisavam passar por essa situação, né, de estar em vigília, de fazer manifestação, porque a valorização dos professores e das professoras é fundamental, né, para o fortalecimento da nossa educação. O governo do Estado precisa urgentemente enviar um projeto de lei a esta casa, onde, além da retomada da carreira, também conste a garantia do retorno
do auxílio tecnológico, auxílio internet e o descongelamento do GAT, que é a gratificação por atividade em tempo integral, que é uma reivindicação histórica da categoria. Essa é a reivindicação da categoria e, portanto, precisa ser atendida urgentemente. Agora, senhor presidente, ainda tenho 9 minutos, tenho vários assuntos. Se eu pudesse trazer mais assuntos, né, porque são tantas demandas, né, final de semana foi babado, né, eu participei de várias atividades, né, e ontem eu participei, senhor presidente, de mais uma plenária, né, do nosso projeto O Povo no Orçamento, né, para cobrar que o nosso orçamento, o orçamento do Estado de Sergipe, seja participativo. E nossa mandata realizou a penúltima plenária com o tema O Povo no Orçamento, e dessa vez o tema foi Cultura e Juventude, como forma de discutir o fortalecimento das políticas públicas de cultura e juventude dentro do orçamento público estadual. Foram falas potentes que mostraram o quanto, apesar de ser rico em cultura, nosso Estado ainda negligencia muito uma categoria artística de luta por um orçamento real e com perspectiva do futuro. Afinal de contas, investir em cultura, senhor presidente, é resgatar a nossa história, é fortalecer nossa identidade, é desconstruir, né, porque a cultura tem um papel de sensibilizar, de conscientizar, né, e desconstruindo estigmas, estereótipos, né, porque a cultura também faz parte do nosso papel de educação, né, e principalmente uma educação que seja libertadora, que desperte o senso crítico. O orçamento atual, senhor presidente, não representa nem 1% do que o Estado de Sergipe arrecada. Todas as pessoas que hoje trabalham na área de cultura estão em cargos comissionados e terceirizados. Em julho, foi aprovado nesta casa o PL 327 de 2023 do Poder Executivo, com liberação de mais de 300 milhões de reais para construir equipamentos, mas sem nenhuma previsão de concurso público. Para fortalecer a cultura, é necessário investir no concurso público, para que os profissionais que estejam ali sejam realmente técnicos, né, com políticas públicas não de gestão, né, desse governo ou de outro, mas sim de políticas públicas de Estado, né, que sejam permanentes e não que sejam políticas públicas temporárias. É importante, Chico dos Correios, investir, né, nos equipamentos, né, na estrutura, como a gente aprovou o projeto, né, para a reforma da biblioteca, para a construção do Museu do Cangaço, mas também é importante investir, né, nos artistas, né, investir na população, né, que vê a cultura como uma forma de sobrevivência, uma forma de oportunidade. Ontem mesmo foi discutido que quando investimento na cultura é também investir na segurança pública, porque muitos dos jovens, né, acabam por falta, né, de políticas públicas, né, de cultura, de educação, de oportunidade, tendo, né, negação de oportunidades que poderiam, né, contribuir, né, para que a gente pudesse viver, né, em uma sociedade onde as pessoas possam ter oportunidades igualitárias. É preciso que se entenda que cultura não é gasto,
e sim investimento social. Só para comparar, o orçamento de 2023 provia para a Fundação de Cultura e Arte, a PRP de Sergipe, apenas R$ 30.774.565. Já para a Fundação Renascer, né, que está aí sendo administrada e que está tendo, né, vários problemas, né, de irregularidades, né, tem uma soma de 42.177 milhões, né, de reais aplicado. Então, olhe, uma instituição como a Fundação APRP, que tem uma importância tão forte, né, para o nosso Estado, né, acaba não tendo, né, esse olhar e não é vista como prioridade. Qual a prioridade para a nossa juventude? Repressão e encarceramento? Investir em cultura, senhor presidente, no que diz respeito à formação e projetos culturais, é também investir em segurança pública, como eu disse antes, porque vai dar oportunidade aos jovens, especialmente aos jovens da periferia, porque a cultura salva, a cultura educa e a cultura liberta. No debate ficou muito nítido que Sergipe precisa fixar um percentual de pelo menos 1,5% em nossa Constituição estadual, para que possamos ter uma política de Estado e não apenas uma política temporária de governo, de gestão, né? Para que a gente possa, de fato, valorizar, né, e promover a cultura sergipana. Além disso, foi apontado que precisamos de investimento em formação de espaços, atualização do Plano Estadual de Cultura, porque ele foi aprovado em 2018, deputada Carminha, mas ele foi construído em 2009, ou seja, já está muito defasado, né? Já são quase 14 anos, né, de defasagem. Fortalecimento dos conselhos, né, estaduais, municipais de cultura, além da urgência da realização, como eu já disse, de concursos públicos para a área, né, da cultura. Sobre este ponto, né, dos concursos, gostaria de salientar que é algo urgente, já que uma seleção para a contratação de pessoas voltada para os equipamentos de cultura, bibliotecas, Fundação APRP de rádio e TV, espaços de arte, galerias, não é feita aqui no estado de Sergipe desde a década de 1980, olha, no século passado. Que absurdo, já são mais de 40 anos sem concurso público, né? Quase todos os profissionais, né, da área da cultura, né, já estão aposentados. Há setores nos equipamentos de cultura em que não existe mais funcionários do quadro efetivo. Infelizmente, este quadro não é só na cultura. Este desmonte do Estado é parte de um projeto que não coloca os bens públicos voltados para a população, que não valoriza o serviço público, que quer privatizar, né, toda a administração pública, e isso é muito perigoso, né, para a nossa democracia, colocar, né, o dinheiro, né, que o nosso orçamento na mão, né, de empresas que muitas das vezes só visam o lucro e não a qualidade, né, e não a valorização, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Tem mais 3 minutos, deputada. Obrigada. Já estou terminando. Muito
Obrigada, senhor presidente, porque sabemos que os concursos, né, para a contratação de quadros, né, efetivos para o Estado fortalece, né, o serviço público para que o orçamento possa ser aplicado dentro de uma política pública permanente. Então, mais uma vez, essa é a minha penúltima plenária. A gente está elaborando essas discussões, esses debates, para denunciar a falta de uma participação efetiva, né, da nossa população, até mesmo de nós, legisladores, porque o que eu percebi, tanto na LDO, né, que a gente já foi votada aqui este ano, quanto nas leis municipais do orçamento, quando eu era vereadora, que os parlamentares, muitas das vezes, acabam não contribuindo, e nossa atribuição, né, além de fiscalizar o governo executivo, né, que administra o dinheiro, o orçamento público, a gente contribui, né, com a destinação, né, de recursos, né, para áreas que a gente, como representante do povo, recebe da população. A falta de investimento, a falta de políticas públicas. E para que essas políticas públicas sejam realmente efetivadas, precisa, né, de orçamento, precisa de investimento nessas áreas. Então, espero que a partir dessas iniciativas que a gente está fazendo, que a gente vai transformar em proposituras, seja em emendas no PPA, que ainda esse mês a gente vai votar nessa casa, bem como na LOA, que a gente vai votar no final, né, desse ano legislativo. Então, senhor presidente, é isso. E, mais uma vez, eu digo a importância da participação da sociedade sergipana, da sociedade civil organizada nas discussões das leis orçamentárias, porque isso é muito importante para garantir direitos e garantir a efetividade, né, de políticas públicas, porque a gente tem várias legislações, mas elas não são realmente efetivadas porque não há o interesse, não é prioridade, né, de destinar, né, recursos para essas políticas públicas, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos e os direitos, né, da classe trabalhadora. É isso, senhor presidente.